insondáveis riquezas de Cristo. Muito obrigado a todos. Estamos aí? Estamos? Bem-vindos, meus irmãos no Facebook. Bem-vindos também os meus irmãos no YouTube. O tema da nossa mensagem é: o Evangelho será pregado e virá o fim. O fim de quê? Esse é o tema. O Evangelho será pregado e virá o fim. O fim de quê? Vamos ler Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais na carne, porque no espírito somos imortais. Tu nos concede esta rica oportunidade de fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Por isso eu te peço esta noite, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela YouTube reunido diga amém. A tradição evangélica não aceita o Evangelho de Cristo. Eles pedem ou pediram para os senhores aceitar a Jesus, mas eles mesmos não aceitam o Evangelho dele. Mas não aceitam mesmo. Se você falar a um crente o que você lê no Evangelho, vamos deixar claro, eu não estou falando da palavra de Deus. A nossa doutrina não é bíblica. Como assim? É isto assim? A nossa doutrina não é bíblica. Se a nossa doutrina fosse bíblica, eu tinha que cobrar dízimo, porque dízimo está na Bíblia. A nossa doutrina não é bíblica, senão eu teria que batizar você nas águas, anulando então o batismo de Cristo que foi na cruz. Mas a nossa doutrina, ela é do Cristo ressuscitado. E a base dessa doutrina, a espinha dorsal, está nas epístolas de Paulo para os gentios. Então, para os gentios, a doutrina que deve ser seguida está nas revelações da graça de Deus dado a Paulo. Nós não somos como Moisés, não devemos seguir a lei, nós somos da graça de Cristo. Então, a tradição evangélica usa-se versículos isolados e cria em cima disto uma teoria doutrinal. A exemplo, Tiago, e mais ninguém, disse para quando alguém estivesse doente ou enfermo, chamar os presbíteros e este iria ungir o doente com óleo. Sem estudar a origem do que se tratava, fazem doutrina na igreja de ungir carteira. Você já deve ter passado por lugares onde se colocava uma mesa aqui na frente e taca-lhe óleo na carteira, na chave do carro. E o pior que eles fazem ainda, olha o tamanho da blasfêmia. Eles pegam um homem do meio do arraial, como eles chamam, coloca esse homem aqui diante da congregação, joga óleo nesse homem e diz: tu é pastor. Mas isso nem tem na Bíblia. Não há uma passagem
em que Jesus passou óleo nos apóstolos? Sequer Jesus mandou eles dobrar o joelho e disse: tu és apóstolo? Então eles inventam as histórias da carochinha e que estão aí há anos a fios. E nós entendemos isto como verdade de Deus. Então, eles transformaram a verdade de Deus em mentira. A exemplo disso, eu tenho falado reiteradas vezes. Diversas vezes nos disseram que o nosso velho homem ficou na piscina. Falaram ou não falaram com os senhores? Falaram. Quando, na verdade, a verdade de Deus absoluta diz que o nosso velho homem está crucificado na cruz. Ficou crucificado com Cristo. Então, esse sistema não merece credibilidade. Está falido. Se corrompeu. Se equivocou. E há uma necessidade gritante e urgente de se fazer uma reforma no meio protestante. Porque ninguém aguenta mais o que nos deram como verdade de Deus. Eles enriqueceram, se tornaram poderosos e o povo cada vez mais pobres. Então, Jesus estava com os seus discípulos e nesse trecho que está isolado do contexto, Jesus disse: e será pregado este evangelho. Se fizermos uma leitura mais acurada, você vê que o evangelho da graça não está aqui. O evangelho para os gentios não está aqui. O evangelho que está aqui, qual é? O da circuncisão. Então ele diz: este evangelho, o evangelho da circuncisão, este evangelho do reino deve ser pregado por todo mundo. Eu não sou bom nisto, mas eu tenho um professor que me ensina tanto o hebraico como o grego. Esta palavra mundo ali, no original grego, quer dizer okomene. Significa terra habitada. E não cosmos, como a humanidade ou o planeta. Então, quando você vai no original, ele diz que este evangelho do reino deveria ser pregado em toda a terra habitada, e não em toda a humanidade. Mas o pior de tudo isto é que pegam esta passagem aqui e aplicam nos dias de hoje, como se ela estivesse sendo escrita hoje. Então, ele disse que quando esse evangelho do reino fosse pregado na terra habitada, a terra dominada pelo Império Romano, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim de quê? O fim da humanidade? Não, porque a palavra ali é okomene, não é cosmos. Então, o fim de quê que viria? Então vamos ler o contexto desta palavra. Bota aí Mateus 24, coloca o versículo 1, Miguel, vamos ler até o versículo 1, que nós hoje temos bastante tempo, ninguém vai sair daqui para ver Flamengo, coisa nenhuma. Estou ligado. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram ele e os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Versículo de número 2. Ele, porém, lhes disse: não vê tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O símbolo maior dos judeus, Jesus de Nazaré, estava dizendo que iria cair. Isto para você soa extremamente normal, mas para quem está ouvindo aquilo ali, aquilo era um absurdo. O templo em Jerusalém era Deus na terra. Era o símbolo maior dos judeus. Era a representação da lei física. Diz então no versículo de número 3: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos
em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Não é possível. Isto estava aqui esse tempo todo e eu não li. Significa que a vinda de Jesus estava relacionada com a destruição do templo e com o fim daquele. Está ou não está? Está. Não é com o fim da humanidade? Não. Senão a palavra poderia estar séculos. Então, o fim de quê que iria acontecer quando o evangelho fosse pregado naquela terra habitada? O fim daquele século, o fim do aion, o fim de uma era, o fim daquela geração. E como é que não ensinaram isso na escola bíblica? Quá! Na escola bíblica ensinaram para você classe catecúbitos. Que você agora se converteu, é varão de Deus, tem que passar pelas águas, depois tomar a Santa Ceia. O dízimo podia fazer no dia em que aceitou Jesus. Só o restante que tinha regras, preceitos. Amados, isso para mim está mais claro do que a clara de ovo. Eles perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas. Que coisa que ele falou? A queda do templo. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Está claro para você, com mente iluminada, que a vinda dele está relacionada à consumação do século? E então ele diz no versículo de número 4: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. 5: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu sou o Messias, o Messias, e enganarão a muitos. 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Segura isso aí. Cara, não é possível. A pessoa hoje vê uma guerra lá no Irã e diz: bem que a Bíblia falou que havia guerra. Esta guerra aqui, meu amado, era o que estava acontecendo lá naquela geração. Uma das maiores guerras foi a guerra entre os judeus e os romanos. E onde estava esse povo que não estudou isso? Já sei, estava buscando Deus no monte. Quando você apresenta a sabedoria de Cristo, o povo estava onde? Na campanha, na piscina de Jacó. Não, tem demônio? Daquele cara de Naamã. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso está registrado na história. Meu amado, e outra coisa, tá? Que as pessoas veem acontecer coisas no Brasil e no mundo, diz assim, está lá em Apocalipse. Amado, guerra e fome sempre aconteceu. Homicídio sempre aconteceu. Caim matou Abel, meu amado. Da criação, e vai ser sempre assim. Enquanto existir a terra, será sempre assim. Graças a Deus, porque está se levantando uma geração de pessoas equilibradas, que tem temor a Deus. Os nossos filhos não passarão por esses alçapões e teremos famílias equilibradas, famílias de Deus. 8. Porém,
Tudo isto é o princípio das dores. 9. Então, sereis atribulados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isto aqui ele está falando com quem mesmo, hein? Com os discípulos. Porque foi os discípulos que perguntou. Então eu não posso pegar isso aqui e dizer que Jesus está falando com você. Posso fazer isso? Não posso, meu irmão. Que tipo de pregador sou eu? Ele está falando com os discípulos. Foi os discípulos que perguntou que sinais iria acontecer. Ele disse, então, sereis. Sereis está falando com quem? Com eles. Sereis atribulado, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Segura mais um pouco. Aí eles pegam isso aqui e diz assim, lá, Geraldo está pregando que o batismo é na cruz, bem que Jesus falou que ia se levantar o falso profeta. É que Geraldo está dizendo que o batismo é na cruz, porque Geraldo está lendo, e o teu pastor te dá copo d'água depois da oração, é um homem de Deus. Esse Jesus não falou. Amados, naquele século que ia se consumar, se levantaram vários falsos profetas. Bar Jesus era um falso profeta. Se levantou vários falsos profetas naquele século que iria se consumar. Depois ele diz no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. 13, eu vou frisar nessa palavra. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, pegam também esta passagem e dizem assim, não, meu irmão, não entra nesse negócio de Geraldo que uma vez salvo, está salvo para sempre, coisa nenhuma. Geraldo está falando aí que da palma da mão de Deus ninguém arrebata. Não entra nisso não. Geraldo leu lá em Romanos que nada separa vocês do amor de Deus. Não acredita nisso não, hein? Quem perseverar até o fim é que será salvo. Salvo de quê? De todas essas situações que ele mostrou aqui. Haveria uma grande tribulação na consumação daquela época. Eles deveriam perseverar para serem salvos. Esta salvação ali não é sotéria. Então, usam esses versículos isolados, sem ler versículo por versículo, e vão aplicando no povo. E o povo vai criando jargão. Amados, ouça o que eu vou lhe dizer esta noite. Salvação não é por perseverança. Salvação é por graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Significa que uma vez que a pessoa está salva, ela está salva para sempre. Salvação não é por perseverança. Salvação é por graça. Então ele diz então no texto que nós lemos, o versículo de número 14: e será pregado este evangelho. Note bem, o evangelho da graça está aqui? Não, foi revelado a Paulo. Então qual era o evangelho que seria pregado dentro para a consumação daquele século? Para os judeus. Por quê? Porque a vinda de Jesus está relacionada com a destruição do templo e com o fim daquela era. E quem era que seria julgado? Os judeus. Quem tinha que ouvir isto para testemunho? Os judeus. Só que nesta evangelização, os gentios se misturaram. E quem é que deveria pregar aos gentios? Paulo, na sabedoria divina. Deus sabia que se Pedro, Tiago e João fossem falar aos gentios, eles não entenderiam bulufas. Então Deus levanta Paulo para ir aos gentios. Mas vocês sabem, naquela época,
o mundo inteiro ouviu o evangelho e o fim deveria acontecer. Romanos capítulo 10, versículo 17 e 18, vocês já leram aqui em off, olha lá, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. Então, naquela geração, naquele século, todo mundo ouviu o evangelho ou não? Ouviu. Então o fim ia vir para aquela geração. Como é que os crentes dizem assim, Jesus só vai vir depois que todo mundo ouvir o evangelho? Mas todo mundo naquela geração ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Colossenses capítulo 1, versículo 23, olha lá, esta carta foi escrita no ano 61, olha aí, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura, debaixo do todo céu, segura, toda criatura que viveu debaixo do céu naquele século, ouviu o evangelho ou não ouviu? Ouviu. Então, naquele século, o fim iria chegar. Porque ele não estava falando para a humanidade. Então, para que o fim viesse, dois evangelhos teve que ser pregado. O evangelho da circuncisão, que era o evangelho para os judeus, porque a justiça, a vingança, o juízo era para os judeus, e o evangelho da incircuncisão, o evangelho para os gentios. Paulo precisava avisar os gentios que a vinda de Cristo, o seu juízo, não era para os gentios, e sim para os judeus. Quem é que iria avisar isso? Pedro, Tiago e João? Não, eles não tinham esta mensagem. Quem tinha que avisar aos gentios que eles estavam justificados, que eles estavam selados, que sobre a vida deles não tinham condenação, era Paulo. Olha lá o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 6 ao 9, olha aí. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. 7. Antes, pelo contrário, preste atenção. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Evangelho da circuncisão é que tipo de evangelho? A lei. Então Pedro pregava o evangelho da lei de Moisés. E Paulo, o evangelho da incircuncisão, sem lei. Então Paulo diz no versículo de número 8, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Depois ele diz no versículo de número 9, e quando conheceram a graça que me foi dada, a graça de Cristo, o evangelho para os gentios, não foi dado nem a Pedro, nem a Tiago e nem a João. Foi dado a quem? A Paulo. Então, quando Jesus de Nazaré disse a Pedro, Tiago e João, lá no Monte das Oliveiras, que o fim deveria vir e que o evangelho do reino deveria ser pregado, os gentios iam ficar de fora. Cristo então deu aos gentios o evangelho da graça. Por quê? Porque o juízo não era para os gentios, era para os judeus. E ele diz, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fôssemos para os gentios, e eles, Pedro, Tiago e João, fossem para onde? Para a lei. Então, o fim precisava vir. E quem é que foi para a lei?
Pedro, Tiago e João, que estavam com ele lá no Monte da Oliveira. E para os gentios, foi Paulo. Os gentios iriam ficar fora do juízo, da vingança que se deu no ano 70, mas precisavam ficar tranquilos contra aquele evento. E é por isso que Pedro, Tiago e João foram para os judeus. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículos 5 ao 7. Vai aquecendo aí. A estes 12, Paulo está ali. A estes 12, enviou Jesus dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de... A pergunta que eu faço é: Pedro, Tiago e João poderiam se meter com os gentios conosco? Lembre-se, eles iriam pregar o evangelho do reino. Eles não poderiam se meter com os gentios. O evangelho para os gentios não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com a Páscoa que eles chamam de ceia, não tem nada a ver com campanha, não tem nada a ver com essa parafernália toda. O evangelho para os gentios é o evangelho que veio do terceiro céus, que diz que é a insondável riqueza de Cristo. Quem tinha essa mensagem era Paulo. Quando você entra nesses alçapões, não tem a doutrina de Paulo. Quando você entra nesses alçapões, tem Jesus é a figueira, é Salomão, a mulher do fluxo de sangue, é Golias, é Sansão. Tudo isso é a lei de Moisés, é o antigo pacto. É um ritual para tomar dinheiro, para escravizar, para botar medo. Então Jesus disse a eles: olha, eu não quero que vocês se metam com os gentios. A mensagem de vocês é o evangelho do reino, não é o evangelho da graça. Ué, e tem diferença evangelho do reino e o evangelho da graça? Tem. O evangelho do reino diz que o reino de Deus está próximo. O evangelho da graça diz que nós já estamos nesse reino. Totalmente diferente. A esses 12 enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios e nem entreis na cidade de Samaritano. 6, mas de preferência vocês, os 12, vão procurar as ovelhas perdidas da casa de... Quem é uma ovelha perdida da casa de Israel? Diga ualá! Vocês compreendem? Eles não podem se meter conosco. Quem tem que se meter conosco é quem foi enviado para nós. Paulo é que foi enviado para os gentios. Eles, Pedro, Tiago e João, de preferência, mais de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ponto e vírgula. E quando eles fossem à casa de Israel, qual seria a mensagem que eles iriam pregar? Versículo 7. Olha lá, olha lá. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo. Está próximo, não está. Então, este é o evangelho do reino, dizendo que o reino estava próximo, porque era para o povo de Israel, para o povo judeu. E para os gentios, a mensagem é a mesma? Não, porque não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. O evangelho do reino diz: está próximo. Não está ainda, está próximo. O evangelho da graça diz diferente. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26. Olha o evangelho da graça, vê se não é diferente. Mas agora, sem lei,
se manifestará, não, já se manifestou, a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele diz, o reino de Deus virá, o juízo de Deus virá, a justiça de Deus virá. O evangelho para os gentios diz, não, para vocês a justiça já se manifestou, a justiça já foi feita, vocês já estão justificados, vocês já estão lavados, regenerados, batizados, vocês já são uma nova criatura, vocês estão salvos pela graça de Cristo. Esse é o evangelho da graça, totalmente diferente do da lei. E depois ele diz no versículo de número 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há na placa. Sendo justificados o quê? Quem é que poderia trazer esta mensagem? Pedro, Tiago e João? Que tinham um evangelho da lei de condenação e morte? Jesus disse, eu não quero que vocês se metam com gentios. O evangelho de vocês é do reino, o fim tem que vir, e a justiça virá sobre os judeus. Vocês vão até os judeus e vão dizer, o reino está próximo. Leva Paulo ao terceiro céu e diz, Paulo, eu estou enviando aos gentios. Você vai dizer aos gentios que eles não são justificados por obras, por pagar o preço, por fazer sacrifício, por lamber o pó da terra, por ralar o joelho. Você vai dizer a eles, Paulo, que eles são justificados gratuitamente pela fé em mim. E a palavra chegou até nós. Depois ele diz no versículo de número 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça, disse Paulo aos Romanos, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você vê que é uma mensagem totalmente diferente. O fim tinha que vir, este fim traria juízo para o povo de Israel, mas os gentios precisavam saber que eles não iriam fazer parte desse julgamento, e foi o que Paulo pegou pena e tinta e escreveu essa igreja. Olha, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida já vos livrou da lei do pecado e da morte. Então, uma mensagem trazendo absolvição para os gentios, e uma mensagem trazendo o alerta do juízo que viria para o povo judeu. E a igreja acha que tem que passar pelo juízo final. A minha pergunta que eu faço é, quando se vai diante de um tribunal, vai se esperar uma sentença, sim ou não? Sim. Você pode até ser absolvido, mas você também pode ser condenado, sim ou não? Se não há condenação para os gentios, que juízo que vocês vão passar? Estão absolvidos. Ora, a igreja está esperando que juízo final, por amor de Deus, e tudo, como diz meu sobrinho. Que juízo que eu vou passar se eu estou absolvido? Justificado quer dizer livre. Ele me justificou. Ele me absolveu. Na cruz ele disse, gentios estão absolvidos. E os judeus?
os judeus serão penalizados porque me rejeitaram, eu enviei profetas, vocês mataram, eu vou requerer o sangue de Abel, o sangue de Zacarias, vocês humilharam o filho do homem, eu vou requerer dessa presente geração o juízo sobre vocês e sobre os gentios. Já enviei Paulo para dizer que eles estão justificados. Os gentios já passaram da morte para a vida. À medida que o evangelho ia sendo pregado naquela geração, o fim se aproximava. Todos deveriam ouvir o juízo, porque o fim estava cada vez mais próximo. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 11, olha aí. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Nossa, não é nossa que está aqui nesse salão. Nossa é deles lá em 1 Coríntios. Então essas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O fim estava chegando, na medida em que o evangelho ia sendo pregado. Paulo disse, o fim dos séculos chegou para nós. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo, e foi ele que prometeu que não passaria daquela geração. Então, para os judeus, condenação, juízo. Os judeus que viviam em obediência, ele iria escolher e iria salvar dos 4 cantos daquela geração. E os que estavam em desobediência seriam condenados. Ele disse isso aos 11: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê seria condenado. Quando? Quando o evangelho fosse pregado, viria o fim e o juízo chegaria para os judeus. E para os gentios, justificados por graça, estava apenas no gozo do seu Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 7, olha o que disse. Mas Deus, esse Deus aqui, a igreja não conhece. A igreja conhece um Deus carrasco, mau, que precisa do teu dinheiro, que se você quebrar uma campanha, ele solta a mão sobre você, que se você der um dízimo amanhã, no 3º dia do pagamento do INSS, as viúvas precisam de uma calculadora, porque se faltar 10 centavos, Deus tem um arco com uma flecha de fogo para atirar nos crentes. Esse é o Deus das igrejas. Deus que conta moedas, Deus que solta a mão, Deus que penaliza, Deus que coloca câncer. O Deus da Bíblia, o Deus da graça, diz que Ele é rico em misericórdia. E diz mais, que diz que por causa do grande amor, chega a me dar um grande amor com que nos amou. Meu amado, eu deveria, por causa das minhas atitudes pregressas, estar agora fulminado, não ter espaço nem para respirar. Eu fui o pior dos mortais. Eu dei tiro, eu levei tiro, eu sou nascido e criado nessa cidade. Eu fiquei 4 anos dentro de um presídio, fiz parte de uma das maiores facções desse estado. Eu fui parte do Comando Vermelho, eu dei tiro, eu levei tiro, eu tenho o meu corpo todo crivado de balas. Mas por causa do seu grande amor com que Ele me amou, hoje eu sou um vaso de honra que prega o seu evangelho. Por causa do grande amor. Que Deus é esse? Nos livrou da ira, nos livrou da condenação, separou o melhor para nós, morreu no teu lugar, nos fez herdeiros dele, templo e santuário do seu Espírito. Diz que nada os arrebata da sua mão, diz que nada os separa do seu amor. Diz que rico em misericórdia, por causa do
grande amor. Eu só conheci esse Deus na graça. A lei me apresentou um Deus mau, carrasco. Um Deus que exigia o meu sacrifício e que eu pagasse o preço. Um Deus que precisava do meu dinheiro. Um Deus que me deixava sem dormir. Eu já fiquei sem dormir horas, noites, a fios, porque não conseguia fazer o voto, não quebrava o jejum, não conseguia ir para a campanha, dormia no monte e não conseguia dar o dízimo. E um dia, cansado de sofrer debaixo dessas ameaças, eu me deparei com esta palavra: Geraldo, eu sou rico em misericórdia, eu te amei com amor eterno. Tu me amas hoje porque eu te amei primeiro. E disse então o versículo de número 5: e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Enquanto Pedro, Tiago e João estavam dizendo aos judeus: o fim está próximo, o juízo vai começar pela casa de Deus, cuidado, o juiz está à porta, Paulo vai aos gentios e diz: ele tem um grande amor com vocês, por causa de sua misericórdia, ele deu vida a vocês. Ué, mas isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. A minha vida voltou, o sono voltou, a alegria voltou, a paz voltou na minha vida. Eu não tenho medo mais do gafanhoto inventado pela religião. Eu não sirvo a Deus com barganha. Eu não estou aqui em busca de nada. Eu não vim aqui atrás de bênção. Eu já sou um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Eu não vim aqui para ser liberto, porque Ele me libertou do império das trevas. Eu não vim aqui buscar a minha vitória, porque a vitória que vence o mundo é a minha fé. Eu vim aqui porque eu sou grato a Deus. Eu estou aqui pela gratidão dele ter separado o melhor para os gentios. Eu estou aqui para compartilhar dos dons, da sabedoria do Espírito Santo, para te fazer entender que tu és um herdeiro dele, renascido, para te fazer entender que todas as coisas cooperam é para o teu bem. Nós estamos aqui para isto, numa comunhão perfeita. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E juntamente com Ele. Olha que palavra linda, que fica escondida ali no meio. Diz que juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou. Então, os espíritos mortos foram ressuscitados juntamente com Ele. Naquela cruz, os espíritos estavam recebendo vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e as tenham com abundância. Não só nos ressuscitou, como diz o Evangelho nos meus lábios, que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a posição da igreja, assentada com Cristo nos lugares celestiais. Nossa posição espiritual, meu irmão, biologicamente, estamos aí sofrendo neste mundo, mas essa carne vai morrer. Paulo disse: o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Tu semeia corpo natural, vai ressurgir corpo espiritual. Esta carne aqui, biologicamente, ela até sofre as agruras deste mundo, mas espiritualmente eu tenho uma posição. Nós temos uma posição, diz o Evangelho, que é sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois ele diz no versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouros. Aquele século iria ter fim. O juízo viria sobre os judeus. Mas Paulo está pregando para os gentios, dizendo para vocês: os séculos continuarão. E ele está fazendo tudo isso para mostrar nos séculos vindouros. E de Paulo para cá, já se passaram 20. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, os gentios, em Cristo Jesus.
Então os gentios não tem nada a ver com a vinda, com o juízo de Jesus. O juízo do Filho do Homem é para o povo de Israel. Para nós, que já passamos 20 séculos, estamos experimentando a suprema riqueza da sua graça. E os irmãos que vivem presos nesse legalismo dizem assim: mas não é possível. O mundo está aí. Você diz que você está reinando em vida? Sim, porque os seus olhos estão presos no mundo. Mas quem anda por graça, não anda por que vê. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Por fé, eu já vejo um mundo melhor, não o mundo cosmos, mas o mundo espiritual do qual eu faço parte. Eu vejo pessoas regeneradas, eu vejo pessoas transformadas, eu vejo pessoas com novas atitudes, eu vejo pessoas como nova criatura, eu vejo pessoas reinando em vida, eu vejo pessoas avançando, eu vejo pessoas assentadas em regiões celestiais, porque os meus olhos estão no mundo espiritual. Se eu tirar os meus olhos das coisas espirituais e colocar nesse mundo, eu vou ver guerra, eu vou ver fome, eu vou ver desespero. Sabe o que Jesus disse diante de Pilatos? O meu mundo não é daqui. O meu mundo não é este. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. A minha carne anda neste mundo, mas o meu espírito é governado pelo céu. Eu sou um ser espiritual, celestial. Eu vivo numa outra dimensão. Durmo e acordo neste corpo, mas o meu espírito é um com Cristo. Eu sou um homem em Cristo, como disse Paulo. Eu sou uma nova criatura no espírito, na carne, biologicamente. Eu sinto fome, sinto sede, resfriado, gripe, preciso trabalhar, mas o meu homem espiritual está aperfeiçoado em Cristo, reinando em vida e em perfeita vitória. Livre. Fazer o povo entender isto é um desafio muito grande, porque o povo está aí acuado. O povo que deveria reinar em vida, que deveria entender que a sua posição espiritual é assentado com Cristo, está aí com medo da pombagira, está com medo do prato de farofa na porta do banco, está com medo do gato preto debaixo da escada, está com medo da macumba, do olho grande. O povo que deveria dar testemunho do poder de Deus está acuado com medo do juízo final, do grande trono branco. Nós não vamos passar pelo trono branco, nós fomos absolvidos, nós estamos justificados. Então, Hebreus capítulo 8, versículo 6, 2 minutos para terminar. Olha o que ele diz. Hoje é sério, meu irmão. Olha isso aí. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída em base em superiores promessas. A nova aliança, a graça de Deus, ela só foi instituída de fato e de verdade quando o templo lá em Jerusalém caiu. Enquanto o templo em Jerusalém estava de pé, os dois pactos estavam cruzando. Paulo foi ao templo, os sacerdotes apresentavam sacrifício e os pactos estavam cruzados. Era necessário que o templo cair definitivamente e a graça ser pura e genuína. Vou lhe dizer uma coisa que vai lhe espantar. Paulo não viveu 100% a graça, porque ainda morreu nos dias em que o templo estava de pé. Paulo fez voto. Paulo ia à festa de Pentecostes. Paulo entrou dentro do templo, pressionado por Tiago, e fez lá as coisas que não deveria fazer. Paulo pregou a graça, mas não viveu a graça 100% pura, sem lei.
Porque para ele viver a graça 100%, o templo tinha que ter caído. E ele só caiu no ano 70. Nós que passamos disso, todos que vivem a graça sem o fermento da lei, estão vivendo a graça genuína. Hebreus capítulo 8, versículo 7, olha lá. E de fato, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se a lei de Moisés, pregada nas igrejas, não tivesse defeito, para que Deus ia fazer uma segunda? E ele explica então no versículo de número 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Tem nada a ver com exterior. Está vendo? A nova aliança seria física no exterior ou aqui dentro, espiritual. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados todo o culto de ceia o pastor vai lembrar. Meu irmão, então tem alguma coisa errada com esta palavra? Porque eu vejo as pessoas entrarem na igreja e falar: pecador, quem está em pecado vem aqui na frente. Ele disse: não, quando eu estabelecer a nova, eu vou usar para com as suas iniquidades, eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais quer dizer quando? E vem a palavra, versículo 13. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Então, quando ele diz nova aliança, a graça, ele tornou antiquada a lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a... E quando é que iria desaparecer? Quando o templo caísse, quando viesse o fim, quando viesse o juízo sobre os judeus. E então a graça de fato e de verdade seria estabelecida, e os gentios reinariam em vida, como nós estamos essa noite. Eu não quero ser prolixo, mas eu vou repetir. Do ponto de vista biológico, estamos sujeitos a dores e fraqueza, porque estamos presos a esta matéria. Mas do ponto de vista espiritual, estamos reinando em vida, porque sobre as nossas vidas não há diabo como criatura, tem criaturas como diabo. Não há condenação, não existe religiosidade, e nós estamos justificados. Espiritualmente estamos livres.
não há nada que nos condene diante de Deus. Vou pedir o Miguel para digitar Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que é um clássico entre nós. Olha aí. Agora, pois já nenhuma condenação há para quem está na igreja do reteté azul. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus, diga Abba Pai. Abba. Que trono branco vai vir julgar você? Se não tem condenação. É? O senhor vai ver. Amanhã eu tô com a camisa do Flamengo, topzinho, pastor, mas virado na manguaça. Vira e desvira, porque papai não erra pancada não, tá? Vira, mas desvira ao avesso, que quando ele bate, meu irmão, ele sabe aonde está batendo, porque Deus não erra pancada, com Deus não se brinca. Entende? Nenhuma condenação há para mim, eu estou em perfeita vitória. Depois ele diz no versículo de número 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrará se você der o dízimo. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Espiritualmente, você está reinando em vida ou não está livre da lei do pecado e da morte? Estamos. Romanos capítulo 14, versículo 15. Paulo usa uma advertência sobre comida, sobre glutonaria, e eu preciso ler o texto e o contexto para não ficar um versículo solto, porque tem uma frase aí que você precisa entender. Olha lá: se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É assim que você vive hoje na graça? Com justiça, paz e alegria no Espírito Santo? É assim, diga glória a Deus. Vocês estão no reino de Deus. E quando você fala que você está reinando em vida, as pessoas logo dizem: ué, mas a pessoa está morrendo ali, a pessoa está morrendo lá. Como é que eu já estou no reino? Alô, foi ele que disse: o meu reino não vem com aparência externa, mas o reino de Deus está dentro de vocês. E o reino, disse Paulo aos gentios, é este. Viver o reino é viver a justiça de Deus feita naquele madeiro, viver a paz e viver a alegria no Espírito Santo, que só pode produzir quem vive as verdades do Evangelho de Cristo. Nunca tivemos paz. Olha, já passamos 5 minutos. Deixa eu lhe dizer uma sinceridade. Jesus disse aos fariseus: vocês rodam os céus e a terra para fazer um novo convertido, e depois vocês transformam ele filho do inferno 2 vezes. As minhas maiores tristezas foram dentro da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica eu conheci um Deus mau, carrasco. Foi dentro da igreja evangélica que me proibiram de sair, de abraçar a minha mulher, de me vestir como eu queria. Foi dentro da igreja evangélica que eu me tornei amargo, triste,
cumprindo mandamentos, regras, tradições, dogmas, 2 passos para a direita, 2 para a esquerda, não toque isso, não toque naquilo. Que alegria era essa que se vivia? Uma hipocrisia. Não tinha paz, vivia amargurado, fazia, não conseguia realizar, buscava, não encontrava, dava, e nunca estava bom. Paulo disse: se vocês entenderem que o reino de Deus é espiritual, vocês vão viver a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, porque isto é viver o reino de Deus. E eu quero terminar com uma frase. É Romanos 5:17. Olha aí. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, grifa aqui, reinarão no céu. Ué, mas eu não vejo os crentes reinar em vida. É para reinar nesta vida ou para reinar no céu? Está escrito ali o quê? Eu estou reinando, porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Nunca me senti tão livre, nunca me senti em paz. Vivia com medo de Deus soltar a mão, e quando trovoava eu dizia: Ele está voltando. Hoje eu estou livre. Os que recebem a abundância da graça, não é qualquer um, é quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça. A não ser que Paulo mentiu, diz que reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E eu encontrei uma abençoada e disse: minha irmã, larga esta vida de religiosidade. Cristo não morreu para você viver assim. Tu crê no Evangelho? Ela disse: creio. Crê pelo menos nos profetas? Ela disse: creio. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Ele disse que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Tira essa canga, tira esses mandamentos de homens, tira essa religiosidade, vem para o Evangelho da graça de Deus e venha reinar em vida e viver em perfeita vitória. Cristo não morreu para você andar cabisbaixa. Cristo não morreu para você ficar chorando no fundo do seu quarto, se lamentando. Cristo não morreu por você, não pagou o preço para você ficar se arrastando anos a fio. Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra, 10, 20, 30 anos. Cristo não morreu para isso. Cristo morreu para que você tenha vida e vida com abundância. Ele não veio julgar você, ele não veio julgar a igreja. O juízo era sobre Israel, sobre os gentios. Ele veio trazer paz, alegria, gozo, amor, riqueza, uma vida incondicional, uma vida incomparável de alegria, de sucesso e de paz absoluta. Receba aí a abundância da graça, reinem em vida e vivam em perfeita vitória. Assim é, graça e paz.